Bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, um dia cheio da presença de Deus, da graça de Deus. Irmãos, olha só, bora para a palavra, bora para a direção de Deus em nome de Jesus. Diante de cada situação, nós vamos viver a graça e a misericórdia de Deus. Em todo tempo, o Senhor envia a sua palavra para nos dar direção. E ontem nós lemos sobre Eliseu, Deus abrindo os olhos do menino lá e mostrando o mundo espiritual, né? Ele avisando os ex-magos, avisando José diante da condição ali do Herodes e tudo mais. Irmãos, Deus, ele tem o poder dele para derramar sobre a nossa vida. E eu preciso entender que há uma força sobrenatural, que é o nosso Deus, que criador dos céus e a terra. Há também o inimigo, o diabo, que luta contra a nossa vida, contra aquilo que é nosso. Então, o que nós precisamos aprender? O que nós precisamos entender é que em tudo eu vou viver o cuidado e a manifestação de Deus. Em tudo nós vamos viver o poder, o sobrenatural de Deus acontecendo. Vamos prestar atenção aqui? Vamos ler Gênesis 13, versículo 14, ó. No versículo 14 diz assim: Disse o Senhor a Abraão, depois que Abrão, porque não tinha mudado o nome ainda, né? Abrão, que Ló se apartou dele. Levanta agora os seus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para o lado norte e do lado sul, e do oriente, do ocidente, porque toda esta terra que vê, hei de dar a ti e toda a tua descendência para sempre. Irmãos, presta bem atenção. Deus só falou com Abrão depois que Ló se apartou dele. O que eu quero dizer com isso? O problema era Ló? Poderia ser, mas o problema não estava só nisso. O problema estava na briga, na contenda, nas desavenças que estava acontecendo entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Então, o que está acontecendo aqui? Esse trecho aqui é a passagem quando eles se separam. Então eles estão brigando ali, né? Quando fala brigando, é reclamando por uma questão ou outra, por uma situação ou outra. Irmãos, presta bem atenção. O que nós precisamos entender? Deus só falou com Abraão depois que Ló se apartou dele. Era porque ele não ia viver aquilo que Abraão ia viver? Também, também. Mas o que estava atrapalhando dele ouvir e de Deus dar as coordenadas para ele? Irmãos, a briga, a contenda. Isso daí muitas vezes o inimigo quer trazer para atrapalhar o nosso raciocínio, aquilo que nós vamos pensar, aquilo que nós vamos fazer. Às vezes surge lá uma situação e Deus quer nos dar uma direção, mas está ali naquela contenda, tem decisão para tomar. Irmão, nem tudo Deus vai falar toda hora do jeito que a gente está imaginando. Deus tem a hora certa de se manifestar e fazer com que nós recebemos a revelação que Ele tem. Ó, Abraão, tá vendo tudo isso aqui? Isso aqui eu vou te dar para você e para toda a sua geração e tal. Ó, olha para a direita, olha para a esquerda. Depois que parou aquela contenda toda, Deus se revelou e entregou para Abraão a direção que ele precisava, a condição que ele precisava ouvir, as coordenadas. Ó, Abraão, vai acontecer assim, desse jeito e tal, e vai ser assim. Irmãos, o que nós precisamos entender diante de cada situação? Deus vai se revelar, mas tem a hora certa. Ele estava esperando isso aqui, ó, fazia um tempo e estava andando para lá, andando para cá, não sabia se era para lá. Depois que cessou aquela situação, Deus, ó, entregou a revelação para ele. Ó, Abraão, é aqui que você vai ficar, que vai ser sua herança, sua família. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero ouvir a revelação de Deus, eu quero que os meus olhos sejam abertos, eu quero enxergar o sobrenatural. Claro que você quer também. Eu imagino que você aí deve estar imaginando, quer enxergar o sobrenatural, a manifestação de Deus. Eu creio que você quer isso também. Só que eu preciso entender e me colocar no lugar certo. Ó,
O Elias estava lá todo acontecendo um monte de coisa, aí saiu o vento, Deus não estava no vento, e barulho, Deus não estava no barulho, ó, Deus estava numa voz mansa, irmãos. Em nome de Jesus, o que que eu preciso entender? Muitas vezes eu preciso me dedicar em concentrar a minha voz concentrar os meus ouvidos na voz de Deus, naquilo que Ele tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Presta bem atenção. No 2,17, aqui já é a história da Agar. Olha só. Deus ouviu os gritos do menino, e lá do céu a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Agar, por que te afliges? Por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino, lá onde tu o deixastes. Ergue-te, pois levanta-o. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo, irmão. O que está acontecendo nessa parte? A gente sabemos que que Abraão teve um filho com a serva da Sara, a Agar, certo? E ele não ia ser o filho da promessa, mas sim Isaac. Irmãos, separou. Mas por que separou? Deus abandonou o Ismael? Não, era descendência do Abraão, fazia parte ali da descendência. O que nós precisamos entender? Olha só, o menino clamou e Deus ouviu e falou: Ó, eu vou fazer dele uma grande nação. Agora vem o resultado. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas, correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. Irmão, estava aquela luta. Ela já até se afastou, né, do menino. Ela até se afastou porque falou assim, ó, nos versículos anteriores fala que ela afasta e fica com, já sabe que ele ia morrer porque não tinha água. Irmão, presta bem atenção. Deus, ele tem aliança conosco. Ele tinha aliança com Ismael através de Abraão e nós herdamos essa bênção através de Jesus, da aliança, do compromisso. Nós recebemos Jesus, não é verdade? Irmão, o menino clamou, Deus ouviu. Agora, aonde que está o segredo? Ele não podia fazer nada, certo? Né? Dependendo da idade que ele tinha, ele não podia fazer nada. Mas Deus abriu os olhos de Agar para enxergar onde estava a fonte. Irmão, em nome de Jesus, muitas vezes, o que eu preciso entender? No meio da situação, Deus não nos desampara. O que o Abraão estava vivendo? O Abraão com Ló. Tava aquele clima de briga, de contenda, e né, um tenta ouvir uma coisa, outro tenta ouvir outra, e não sabe o que está acontecendo, aquela briga toda, aquele tropé todo, um negócio ruim. Como é que Deus ia falar? Não. Aí o Abraão falou: não, peraí, vamos fazer assim, você escolhe o lado onde você quiser ir, mas não dá para nós andar mais junto, não. Irmão, resolveu as coisas, recebeu a revelação de Deus. A Agar estava aqui nessa situação. Só que Deus tinha uma aliança com o menino lá, ouviu o clamor dele. Irmão, ela não estava enxergando aonde estava a fonte, mas Deus abriu os olhos. Presta bem atenção, em nome de Jesus. Aqui nós estamos falando de uma condição de vida ou morte. Não achasse mais água, ele ia morrer de sede, desidratado, né? Porque não ia ter condição ali na onde eles estavam, um deserto. Irmão, presta bem atenção. Deus vai abrir os nossos olhos, nós vamos enxergar aquilo que supre a nossa necessidade. Mas não só isso eu quero dizer que supra a necessidade, não. Eu quero falar que Deus é poderoso para abrir os nossos olhos espirituais e nós enxergarmos aquilo que nós não estamos vendo. Às vezes está no meio da luta ali, no meio da coisa toda e não sabe o que faz. Olha, será que eu tomo tal atitude? Ou será que eu tomo essa atitude? Daqui a pouco, irmão, ela não estava. Deus gritou lá, o anjo gritou: oh, não, vai lá onde é que está o menino, pega na mão dele, levanta ele. Logo em seguida, Deus abre os olhos dela e ela começa a enxergar. Você já imaginou? O Abraão já estava na terra que
Deus prometeu para ele, ele já tinha chegado, mas por conta daquela briga, daquele tropé todo com Ló, Deus não manifestou. Mas depois que resolveu, ó, Deus abriu os olhos. E ó, aqui entregou a revelação para ele. O que que nós precisamos entender? Deus tem revelação para as nossas vidas, vai nos mostrar aquilo que nós precisamos. Agora, o que que eu e você precisamos fazer? Entender que a manifestação de Deus vai acontecer, o dom, o sinal de Deus vai acontecer na nossa vida. Agora, na onde está tudo isso? No Espírito Santo de Deus. Às vezes tem situação que eu tô lá e Deus fala assim: não, filho, você não vai morrer, não. Vou te mostrar onde é que está a fonte. Deus mostrou onde é que estava a fonte para suprir ali a necessidade de vida ou morte, que senão ele ia morrer. Irmão, Deus se manifesta de maneira sobrenatural e eu preciso aprender a viver o sobrenatural de Deus diante de cada situação. Presta bem atenção. Mas, João 14, 26 e 27. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, irmão. Em nome de Jesus, é quem me ensina, é o Espírito Santo. Chegou na parte espiritual, ele vai me ensinar. Ele me ensina a condutas no meio das situações, claro. No mundo físico, claro que sim. Ele está conosco todo dia, até a consumação do século. Ele nos ensina outras coisas, coisas espirituais, claro. Ó, o Ezequiel, o Ezequiel não foi levado pelo Espírito lá e viu tantas coisas acontecendo e através de profetizar o milagre aconteceu. O que nós vamos entender? Diante dessa situação, o que eu vou entender? Que Deus está cuidando da situação em nome de Jesus e o Espírito Santo vai nos ensinar a viver essa situação espiritual. Aquilo que nós vamos enxergar, o poder, a unção de Deus sobre a nossa vida vai acontecer. O Espírito Santo vai nos levar e vai nos dar direção em nome de Jesus. Olha que ele fala assim ainda: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, irmãos. Em nome de Jesus, viva o sobrenatural de Deus, a manifestação do Espírito. Agora, o que nós precisamos entender? Diante de cada situação, eu vou ver a manifestação de Deus. Eu vou ver, o Espírito Santo vai nos ensinar. Diante de cada situação, nós vamos viver. Ó, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu vou viver isso aqui que ele está falando, essa paz diante da situação, porque Deus, o Espírito Santo, vai nos fazer enxergar o mundo sobrenatural em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí ele continua aqui, ó. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o olho não ouviu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, irmãos. Tá entendendo o que eu estou falando? O Espírito Santo de Deus vai trazer aquilo que nós precisamos, ele vai nos ensinar e nós vamos viver em paz com o dom, com a capacitação sobrenatural, enxergando o mundo espiritual, vivendo as manifestações de Deus. Irmão, Jesus falou, Paulo falou, né? Ó, você não vai lutar contra a carne, contra o sangue, mas contra principado, contra potestade, contra os príncipes das trevas, nas regiões celestiais. Deus nos reveste Deus nos reveste porque nós precisamos de enxergar o sobrenatural, as coisas vão acontecer. Eu vou crer na palavra, claro que eu vou me segurar na palavra, vou crer na palavra, porque esse é o meio que Deus trouxe para nos comunicar e falar as coisas, mas Deus é soberano e ele pode se comunicar de outro jeito, nos dar uma direção nova, enviar o anjo, enviar o poder dele, e em nome de Jesus, o que eu vou fazer? Aprender com o Espírito Santo, entender que em nome de Jesus, Deus abre os nossos olhos e nós enxergamos as situações em nome de Jesus. Bora orar? Senhor Deus amado e querido, Deus maravilhoso, Senhor, meu Deus, o Senhor entregou, Pai, a revelação para Abraão de tudo que ia acontecer com as terras ali, com os lugares, após o Ló ter
saído, Deus, da presença dele. Pai, nos guarda, Deus, de ficar prendendo, atrapalhando do teu milagre chegar, da tua direção, da revelação que o Senhor tem para a nossa vida por situações, por condições, meu Deus, de contendas, brigas. Nos guarda disso, Senhor. Pai, abre os nossos olhos. Muitas vezes, Deus, em desafios e situações contrárias, parece que nós ficamos perdidos, desorientados. Senhor, nós temos o Senhor, Pai. E nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, abre os nossos olhos espirituais e nos faz enxergar as manifestações poderosas do Senhor, em nome de Jesus. Cobre-nos com a tua unção poderosa, cobre-nos com o teu poder e a tua graça. E eu peço a ti, Senhor, aniquila toda obra do inferno, toda a força do diabo seja quebrada, segundo o teu poder, Senhor. Meu Deus, abre os nossos olhos, Pai, para nós enxergarmos a nossa fonte, aquilo que vai suprir a nossa vida, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para dar continuidade no que o Senhor tem, nos seus planos, nos seus projetos. Senhor, nós reconhecemos que o teu Espírito Santo vai trazer aquilo que o Senhor tem para nós, vai nos revelar através do teu poder, Senhor. Enche-nos da tua graça, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento em nome de Jesus e manifesta do teu poder e a tua graça em nome de Jesus. Manifesta da tua unção e da tua misericórdia. Quebra o mal, quebra a obra do inferno, toda situação contrária seja quebrada. E eu peço, Pai, abençoa cada um que está comigo, enche da unção, enche da presença, enche da manifestação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.